Você com certeza já ouviu falar das revoltas separatistas, mas não sabe tudo que eu tenho para te falar nesse vídeo, que vai ser um vídeo completaço, com muito conteúdo. Então fica comigo até o final, que eu te garanto que vai valer muito mais. Muita gente vai falar assim, que é isso? Por que eu não encontrei esse canal antes? Se você teve essa sensação, comenta aí por que eu não encontrei esse canal antes. Te ajudou, te ajudou. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala, minha galera, SOS História, Professor Pedro Riciopo. Como você pode ver, estamos numa fase de transição, uma nova vinheta, em breve, muito em breve, uma nova camisa que utilizaremos aqui com a nossa nova marca do SOS História. E hoje vamos falar tudo sobre as revoltas nativistas, as revoltas separatistas, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Beleza? Hoje vamos esmiuçar essas duas revoltas separatistas que ocorreram ali no período colonial. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para ajudar o SOS História a crescer cada vez mais. A gente precisa muito da sua ajuda, do seu auxílio, a gente precisa muito, muito mesmo. E ó, eu vou me abaixar aqui rapidinho para você tirar esse print bonitinho aí, maravilhoso, tá? Aquela printada, vou preencher várias coisas aí, vários assuntos, então dá aquele print, mas você já sabe, né? Produção, vem, produção, vem. Amanhã não importa o tempo, ele é meu príncipe, encantado em compreender a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade. Poesia 6 a gente reviveu, era uma vez eu e você, não diz que você esqueceu. Hoje eu falei de você pra minha mãe, sei que tô emocionado, eu sei que tô precipitada. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Galera, falando sobre as revoltas separatistas, conseguiu printar aí? Conseguiu deixar bonitinho? Olha só, quando é que foi que ocorreram essas revoltas separatistas? Sempre que a gente falar de revoltas separatistas, você tem que lembrar que elas ocorreram no século XVIII, tá? Ou mais especificamente, final do século XVIII. Vale destacar isso aqui. Final do XVIII, tá? Então, se a prova chegar para você e falar no início do século XVIII, você já sabe que não são as separatistas, são as nativistas. Tá? Então, basicamente, o que foram essas revoltas? São revoltas que, basicamente, tinham o objetivo de separar. O nome já está falando. Pode aparecer com outro nome para você na prova, pode aparecer como emancipacionista, queriam se emancipar, queriam se separar. Então, queriam se separar. Só que tem que ter muito cuidado, porque a prova que você for fazer pode querer colocar essa pegadinha de que queriam separar o Brasil de Portugal. Mas esses movimentos, eles não querem separar o Brasil de Portugal. Pelo contrário, eles querem separar as suas regiões de Portugal e do Brasil. Por quê? Porque não existia naquele momento do final do século XVIII uma conscientização do que era Brasil, eu sou brasileiro, uma identidade nacional bem consolidada. Isso vai ser lá para metade do século XIX, lá no Segundo Reinado, que vai se estruturar muito isso. Então, como não existia, esses caras eles querem separar as suas regiões. Tanto é que esses caras eles usavam o nome do lugar que eles estavam. Tá? Então você vai ver Inconfidência Mineira e você vai ver Conjuração Baiana, beleza? Então eles usam o nome do lugar em que estavam. Tranquilo? De boa. Deixa eu olhar aqui o microfone, ver se tá tudo certo. Beleza, então os dois movimentos usam o nome do lugar em que estavam e isso é muito importante de você saber, de você estar ciente disso. Vamos lá. A Inconfidência Mineira é o primeiro desses movimentos separatistas. Eu preciso te falar o seguinte, a Inconfidência Mineira, ela passou a ser muito exaltada por conta da proclamação da República, que ressignificou o Tiradentes como herói nacional e transformou ele no mártir ali, em alguém que sofreu e sacrificou. Mas durante 100 anos ali, que a gente tem de 1789 até a proclamação 15 de novembro de 89, a Inconfidência Mineira foi um movimento totalmente esquecido, gente. Totalmente esquecido. Até porque, como era um movimento que queria derrubar
ali o governo monárquico, estabelecer uma república, a gente vai ter, obviamente, esses caras sendo vilões ali. Os caras, eles não são benquistos durante o Império, justamente porque eles queriam derrubar a república, a monarquia, estabelecer uma república. Então, esses caras foram esquecidos e são relembrados durante ali a república. Uma coisa que vale ressaltar é que esse movimento ele nunca aconteceu, gente. Ele foi um projeto, ele foi um plano, um desejo dos revoltosos, mas nunca foi colocado em prática. Uma coisa que você tem que lembrar é que existe ali um caráter elitista para esse movimento, tá? E como assim elitista? É porque quem faz parte desse movimento é parte da elite de Minas Gerais. Então nós temos poetas, nós temos desembargadores, nós temos militares, nós temos padres, participando ativamente daquele movimento. Nós temos ali figuras como, por exemplo, tá aparecendo aí para você, o poeta Cláudio Manuel da Costa, o Inácio José de Alvarenga Peixoto, o Tomás Antônio Gonzaga, o José de Oliveira Rolim, que era padre, o Carlos Correia Toledo e Melo, o Manuel Rodrigues da Costa, tá? Que também esses dois eram padres, o Tenente Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, tá? Os coronéis Domingos de Abreu e Joaquim Silvério dos Reis, e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Vale ressaltar também duas figuras importantes. O José Joaquim da Maia, que fez contato com Thomas Jefferson na França, Thomas Jefferson na época era o responsável pela embaixada dos Estados Unidos na França, ele vai fazer contato. E também um outro cara que é o José Álvares Maciel, que tentou ali apoio dos ingleses, dos comerciantes ingleses para o movimento, Tentou apoio dos comerciantes ingleses, tentar fazer essa ponte para apoiar o movimento. Esse movimento ocorre em Minas Gerais, é um movimento republicano, tá? Então, a Inconfidência Mineira, ela é republicana, eles querem separar para implementar uma república. Então, isso aqui é semelhante à Conjuração Baiana, os dois são republicanos. Mas enquanto a Conjuração Baiana tem caráter popular, é formado mais por populares, aqui nós temos caráter elitista. E aí, a grande questão é, quais são os motivos da Inconfidência Mineira? Um dos motivos era a cobrança da derrama, tá? Esse era um motivo muito específico. O que é a derrama? A derrama é um imposto que vai ser criado ali pelo Pombal no século XVIII para cobrar os impostos da região das Minas. Basicamente, a região das Minas pagava um imposto de 100 arrobas por ano. Toda a região era encarregada de pagar 100 arrobas por ano. Só que, ao longo do tempo, basicamente, a galera não conseguia chegar junto nesse valor porque o ouro estava entrando em escassez. O ouro estava caindo, o ouro estava em processo de declínio, não tinha mais ouro de fato. Então, o que vai acontecer é que Portugal, que está lá do outro lado, não entende que o ouro estava em declínio. Porque a região de Minas Gerais era uma região muito próspera, era uma região riquíssima, riquíssima. E pelo fato de ser uma região riquíssima, uma região próspera, eles não conseguiam compreender lá de Portugal que na verdade é porque era rica, porque eles diversificaram a produção, eles diversificaram ali os seus produtos, investiram muito em produtos agrícolas e tal, fizeram altos investimentos. Então os caras não entendiam isso. Então, por conta disso, criaram a derrama, que era o imposto que seria cobrado quando os impostos estivessem atrasados. Então, tinha que pagar 100 arrobas. Paguei 70, faltou 30. Tem 30 arrobas atrasados. Então, a ideia da derrama era ser algo bem violento. Os dragões ali da coroa portuguesa, que são os soldados, entrariam nas casas, levariam os bens, os pertences, as joias, para chegar no valor dos 100 arrobas, tá? E quando o Visconde de Barbacena, que era o governador da região, ele assume com uma importante missão, que era cobrar anos e anos e anos de impostos atrasados. Então, esse cara ele vem encarregado ali de cobrar muitos anos de impostos atrasados. Bate aí quase 900 arrobas de uma vez só. Então isso, obviamente, geraria um impacto negativo muito grande na região de Minas Gerais e isso gera insatisfação. Uma outra coisa também é a criação do Alvará de 1785. E por que esse alvará é importante? Porque esse alvará, ele proíbe a produção de manufaturas na colônia. Isso foi criado pela Dona Maria, tá? Dona Maria que criou
esse alvará de 1785, que proíbe a produção de manufaturas na colônia, produtos feitos à mão, e basicamente queria que a colônia se dedicasse à produção agrícola. O problema disso é que o Brasil tem que importar produtos manufaturados. E esses produtos são importados por Portugal em valores altíssimos, caríssimos, 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 caríssimos. E obviamente, né, por questões óbvias, isso gera insatisfação, porque eles poderiam produzir internamente, são proibidos de produzir e passam a ter que importar de Portugal com um valor muito alto, e isso aumenta a dependência desses caras com Portugal. Outra coisa aqui é o aumento, obviamente, o aumento da cobrança, né? A gente tá tendo ali a cobrança aumentando e o declínio da mineração, tá? Então esse aqui é um ponto importante, porque a cobrança ela está indo lá nas alturas, ela está explodindo, e a mineração ela está declinando, ela está caindo. Tá? Então os caras estão cobrando muito, só que não tem ouro para entregar para essa rapaziada. Os caras falam, que isso, cara, o que a gente vai fazer? Não tem, acabou, finish, acabou o ouro. Não tem mais dinheiro, não tem dinheiro, que isso? Os caras tentam ali convencer, mas Portugal não entende. E esse movimento ele tem uma influência muito forte de uma corrente filosófica da época, que você vai chamar de iluminismo, tá? O que é essa corrente filosófica do iluminismo? Essa corrente filosófica do iluminismo é a corrente que era muito forte ali no século XVIII, principalmente na Europa, que basicamente vai contestar ali a concentração de poderes da mão do rei, vai contestar uma sociedade que era privilegiada, sem pagar impostos, sem pagar tributos, né, como por exemplo clero, a nobreza, vai contestar governos autoritários que não governam para o interesse popular. Então esse iluminismo era muito forte e ele se instaurou em Portugal, principalmente no governo de Pombal, quando houve uma reforma educacional, a expulsão dos jesuítas. E aí, os filhos das elites daqui da região do Brasil, de Minas Gerais, se deslocavam para Portugal, para Coimbra lá, estudavam ali tudo que tinham para estudar, eram influenciados por esse iluminismo, a chamada elite coimbrã, e voltavam, né, de Coimbra influenciados por essas ideias e querendo transmitir essas ideias ali na região das Minas. Então, o iluminismo é uma corrente filosófica muito forte, que tem ali como um dos seus grandes precursores, por exemplo, o próprio John Locke, né? O Voltaire, o Rousseau, o Montesquieu, são caras que estão ali sendo defensores dessas correntes filosóficas. Por exemplo, a gente tem o John Locke falando que existia direitos naturais ao homem, né? Direitos inalienáveis. Tem até vídeo sobre isso aqui no canal. Tá? E esses direitos são o direito à vida, liberdade e o direito à propriedade privada. O direito que o homem tem de assumir uma propriedade privada. Qual é a grande questão disso aqui? A grande questão é que, para o John Locke, quando o governo, que é criado através de um contrato pela sociedade, ele não garante esses três direitos, a população ela tem o direito de se rebelar. É o que o John Locke vai chamar de direito de sublevação. E aí esses caras que estão em Minas Gerais, eles olham para uma galera que está se rebelando. Quem é que está se rebelando aqui dessa galera? Os Estados Unidos, as 13 colônias. Então outro ponto aqui é a independência dos Estados Unidos da América. Beleza? A independência dos Estados Unidos. Esse aqui é um outro ponto muito importante para você lembrar, mas muito importante, a independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles enxergam nesses caras uma inspiração. Eu acabei de falar para você que um dos envolvidos ele vai ali para a França buscar apoio com Thomas Jefferson. Porque eles falam, cara, se esses caras conseguiram separar e formar uma república, a gente também consegue, porra, vambora! Vambora, porra! Vambora! Loucura! A gente consegue, pô, se esses caras conseguiram. Então, dentro dos objetivos, né, o objetivo, inclusive, era formar uma estrutura de defesa muito parecida à que foi criado pelos Estados Unidos, pelas 13 colônias. Então, a gente tem alguns objetivos aqui nesse movimento, como, por exemplo, criar uma capital, obviamente.
Essa capital seria em São João del Rei, tá? Criaram uma capital em São João del Rei para esse novo governo republicano. Obviamente, né, como era influenciado pelo iluminismo, fazer uma universidade. Então aqui, ó, universidade em Vila Rica. Vila Rica. Universidade em Vila Rica. Beleza? Tranquilo? Uma universidade em Vila Rica. Uma outra coisa também, além disso, é que Minas Gerais não tem saída para o mar. Como não tem saída para o mar, o desejo era promover a anexação do Rio de Janeiro, tá? A anexação do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro seria a saída para o mar de Minas Gerais. Inclusive, o cara que seria enviado para o Rio de Janeiro para passar essa ideia, essa mensagem, buscar apoio, enfim, seria o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Justamente porque o Tiradentes era um cara extremamente comunicativo, popular, enfim. Outra coisa também é ter uma fábrica de pólvora, tá? Para que ter uma fábrica de pólvora? Justamente para ter a possibilidade ali de ter armas, defesas, né, contra o exército de Portugal. Outra coisa também é formar uma milícia nacional. Essa milícia ela teria o papel de substituir quem? De substituir o exército português. Então essa milícia seria formada pelos cidadãos da região e seria uma milícia, obviamente, com um objetivo específico de resistir à intervenção ali da região das Minas por parte de Portugal. Então, essa milícia seria formada pelos cidadãos e seria, obviamente, um movimento que teria o desejo, né, a vontade de se separar de Portugal e de resistir à presença portuguesa. Um outro exemplo que vai ter como objetivo aqui era um incentivo à industrialização. Então, esses caras eles estão ali incentivando a industrialização. Esse era um desejo dele, justamente para proporcionar essa autonomia para a região das Minas, que estava sendo muito afetada ali, obviamente, pela elite portuguesa, enfim. Existia uma série de insatisfações, e essas insatisfações também estão com o cerceamento feito por Portugal à região das Minas. Por exemplo, Portugal ele controlava muito a região das Minas em termos de conhecimento, de criação de conhecimento. Você não tem jornais, você não tem ali movimentos que pensam, que refletem ali dentro da região das Minas e no Brasil, especificamente, também, você não tem isso, isso era muito controlado por Portugal. Você vai ver que na América Espanhola, a gente já tem isso muito forte sendo desenvolvido, sem a Espanha frear, e isso já mostra muito como foi a separação dos dois países, das duas regiões. O Brasil ele se mantém unificado com uma monarquia, com poucas modificações, e a América Espanhola se divide por completo, formando várias repúblicas, enfim, uma completa divisão e diferenciação. Então, o fato de nós termos ali um cerceamento das informações, do conhecimento na colônia, isso também dificulta ali o processo de reflexão. Tanto é que você vê que a independência do Brasil, ela é comandada em 1822 pelas elites. Ela não tem ali um comando de reflexão, de discussão, de debate. Então esses caras, eles basicamente estão com um grande objetivo que era de separar e de formar uma república. Inclusive formam ali uma bandeira, né, que tem aquele lema liberdade ainda que tardia, ainda que seja tarde, que hoje é a bandeira de Minas, né, ainda que seja tarde, nós conquistaremos a nossa liberdade, nós nos separaremos do Brasil. Como eu falei, esse movimento ele nunca saiu do papel. Ele era um movimento que tinha reuniões constantes, e reuniões essas eram presenciais, que não eram documentadas, não se tem documento da Inconfidência Mineira, porque justamente eles tinham medo de ser pegos, ser presos e tal, e dar problema para eles. A grande questão que você está perguntando é, professor, mas se não tem documentação, como é que eles foram denunciados? Justamente porque existe um coronel que era envolvido no movimento e que vai denunciar os revoltados. Esse cara se chama Joaquim Silvério dos Reis.
E por que o Joaquim Silvério dos Reis ele denuncia o movimento? Porque ele estava com muitas dívidas. E essas dívidas levariam ele a perder a sua casa. Ele ia perder sua casa. Ele fala assim, eu não. Chega pro Visconde de Barbacena e fala assim, Barbacena, na moral, tem uma rapaziada aí que tá bolada contigo. Ele papo reto, irmão. Tá maluco, os caras tão querendo cortar tua cabeça. Os caras aquele papo reto, pô. Acredita, eu vou ficar mentindo pra tudo de vacilação? Ele, pô, como é que tu sabe? É, porque eu era um deles. Ele, que isso, pô? Então prende ele. Não, calma. Agora eu não sou mais. Se tu perdoar minhas dívidas, eu entrego um por um dos revoltosos. Ele, papo reto, pô, tá maluco, vou te deixar forte, vou te entregar de bandeja os caras que queriam tua cabeça. Ele, que isso? Tô te falando. E aí ele denuncia, os revoltosos começam a ser investigados, vão ser presos, diversos vão ser presos, tá? Diversos presos. E inicialmente a Dona Maria, que era a rainha de Portugal, a louca, né, ela fala assim, ó, irmão, mata esses caras todos, manda matar todo mundo. O pessoal fala, que isso, Dona Maria, tá maluca? Tá doida, garota? Os caras são cheios de dinheiro, endinheirado. Como é que a gente vai matar esses caras do nada? Tá doida, garota? Não, tem que... Meu irmão, pega um só pra matar e o resto a gente manda pra outro lugar. Os caras vão pro desterro na África, né? Vão ser ali exilados, vão pra África para ficar presos nas colônias portuguesas africanas. E um cara só vai ser, né, morto. Na verdade, assim, a gente tem até o Cláudio Manuel da Costa, que era poeta, se suicidando na prisão. Pela versão oficial, acreditam que os próprios carcereiros lá tenham assassinado ele, mas pela versão oficial ele suicidou com medo do julgamento. Quando chega em 1792, o Joaquim José da Silva Xavier, famoso Tiradentes, tá? Nem coloquei aqui, mas vou colocar, o famoso Tiradentes vai ser morto para que servisse de exemplo para a região das Minas. Tiradentes, ele era um dos envolvidos e não vai ser só morto, ele vai ser enforcado e vai ser esquartejado ali em 21 de abril de 1792. Ou seja, 3 anos basicamente para ele receber a sua condenação. O seu corpo vai ser distribuído pelas ruas de Vila Rica e a sua cabeça fincada na praça central de Vila Rica. Cabeça essa, inclusive, que some na mesma noite, desaparece, e isso levanta muitas especulações se era ele mesmo que teve ali a sua cabeça fincada na praça central de Vila Rica. A Conjuração Baiana já tem um caráter diferente, tá? Já tem um caráter diferente. Por quê? Porque ela é um movimento já muito mais radical e muito mais escancarado. O movimento ocorre na Bahia, é um movimento de caráter popular, então a gente tem aqui escravos participando, né? A gente tem alfaiates participando, alfaiates, por isso que o nome pode ser Conjuração dos Alfaiates, tá? Inclusive conjuração de búzios, porque os escravos usavam búzios ali presos nas calças. A gente tem soldados participando, a gente tem ex-escravos participando, tá? Ex-escravos participando. E aí você fala, pô, professor, mas somente caráter popular? Não tinha ali nenhuma elite? A gente tem uma participação da elite da região da Bahia. Essa elite se caracteriza por uma loja maçônica, inclusive, que é a loja Cavaleiros da Luz, tá? Eles vão participar. Existem outros grupos da elite que participam, mas como os populares eram em maior número, eles acabam ganhando volume, né, ali nas discussões e começam a apresentar propostas muito radicais, muito populares. E isso gera um afastamento, um distanciamento dessa elite, inclusive dessa loja maçônica dos Cavaleiros da Luz. Você pode ver que na Conjuração Baiana, como é caráter popular, eles discutem abertamente sobre a questão escravista. Na Inconfidência Mineira, como tem muita gente da elite, na verdade, a grande maioria, a gente não tem ali na Inconfidência Mineira uma discussão, um consenso acerca da escravidão. Muitos falam sobre o fim da escravidão para os nascidos na região de Minas e tal, mas não chegaram a um consenso. Inclusive, muito se discute o porquê que o Tiradentes foi escolhido como o cara para ser morto ali, né, o bode expiatório. Muita gente por muito tempo falou de uma ideia de ser um cara mais pobre, o mais humilde da região das Minas e tudo mais, blá blá blá, aquela coisa toda que tu já conhece. Mas na verdade, a própria Lilia Schwartz vai falar isso no Brasil, uma biografia, que
A questão da morte do Tiradentes, ela está muito para além da questão financeira, econômica, social do Tiradentes. Ela está muito relacionada com a popularidade do Tiradentes. Tiradentes era um cara extremamente conhecido. Todas as vilas, todas as ruas falavam e conheciam, sabiam quem era o Tiradentes. Justamente porque ele, além de alferes, antes disso, ele passou por uma profissão de extrair dente das pessoas, por isso o apelido dele, e isso tornou ele muito popular, um cara extremamente simpático, e usam ele justamente como bode expiatório para ser enforcado, esquartejado, para que essa informação se disseminasse mais rápido e isso gerasse um impacto maior. Agora, na conjuração baiana, a gente tem alguns motivos que geram a insatisfação desses caras, como, por exemplo, a transferência da capital, que ocorreu ali em 1763, tá? Essa transferência é feita ali pelo Pombal. E eles alegavam que quando essa transferência ocorre, a região da Bahia ficou extremamente abandonada. E nós temos também o fato da desigualdade jurídica, desigualdade social que se apresenta ali na região da Bahia, que gera insatisfação. Só que esse movimento, ele é um movimento de caráter popular, é um movimento mais revolucionário, tá? Tanto é que as influências desses caras são influências mais revolucionárias, como é o caso da Revolução Francesa, que começa ali no mesmo ano da Inconfidência Mineira, em 1789. Essa Revolução Francesa, eles são influenciados principalmente pela parte dos jacobinos. Tu tá ligado, né? A porrada come ali com os jacobinos. Então, esses caras são influenciados principalmente por jacobinos, pela Revolução Francesa, na parte mais radical. E outra coisa que a gente tem também é a independência do Haiti, que é um movimento de independência, um movimento separatista, liderado por escravizados. Então serve de inspiração para esses caras, porque a independência do Haiti foi um movimento de separação radical e a Revolução Francesa também foi um movimento de separação mais radical, né, comparado, por exemplo, à independência dos Estados Unidos. Não é que a independência dos Estados Unidos não tem um caráter, de certa forma, revolucionário, mas comparado a essas duas, esses aqui são bem mais revolucionários, até por conta de quem compõe ali um movimento como a independência do Haiti, que são a maioria escravizados, e como aqui a gente tem participação de escravizados, esses caras desejam ali se inspirar na independência do Haiti. E esse movimento aqui, cara, ele é completamente diferente da Inconfidência Mineira. Enquanto a Inconfidência Mineira não saiu do papel, esses caras aqui, eles não só saem, como eles colocam o papel na cidade anunciando o movimento. Ali na meada de 1798, né, em julho de 1798, a gente tem ali o Pelourinho repleto, amanhecendo repleto de panfletos. Vagabundo acorda, abre a porta, olha... Que isso, né? Tudo sujo, suja na essa. Que é isso, gente? Quem fez isso? Aí quando pega tem o bilhete. Animai-vos, povo baiense, porque está para chegar o grande dia da vossa liberdade. Um dia que seremos todos irmãos. Um dia que seremos todos iguais. Liberdade, igualdade e fraternidade ali no panfleto. Então esses caras têm uma bandeira, né? Que é essa bandeira aí, ó. Essa bandeira dizia o quê? Apareça e não se esconda. Eles convocavam a população para o movimento. Em algum dos momentos, um dos revoltosos foi questionado ali por que eles andavam com roupas igual dos franceses. Eles começaram a utilizar roupas igual da Revolução Francesa, porque quando ele foi questionado, que roupa é essa? Ele fala, cala a boca, porque daqui a algum tempo todos nós, inclusive você, estaremos assim, vestidos como franceses, inspirados da Revolução Francesa. Então é um movimento que convoca a população, é um movimento muito mais explanado, que tinha alguns objetivos, como por exemplo, né, criar uma república, a República Baiense, a República Baiense, como é chamada. Então esse era um dos objetivos. O outro objetivo, estabelecer o fim da escravidão. Como a gente tem ali muitos escravos participando, o fim da escravidão era um outro objetivo. Um outro objetivo era uma igualdade jurídica e social, tá? Social, uma igualdade de todos perante a lei e uma igualdade de todos na sociedade. Aqui, ó, também a gente tem a melhora dos soldos, tá? Dos soldados. O que é soldos? É salário. Então, a melhora dos soldos também era um desejo desses caras. E outra coisa também era promover a liberdade de comércio, a liberdade... Opa, apaguei tudo aqui.
Apaguei tudo, fiz besteira aqui. Liberdade comercial. Tá? Também, olha aí, anota aí. Se você quiser, já anota aí todos esses desejos da Conjuração Baiana. Melhora dos soldos, liberdade de comércio, igualdade jurídica e social, enfim, todos esses desejos. Qual é o desfecho da Conjuração Baiana? Ele é bem diferente da Inconfidência Mineira, né? Na Inconfidência Mineira, a gente tem os revoltosos ali sendo presos, tá? E a gente tem ali um enforcado. Aqui são vários e vários presos. Cerca de 37 a 40 presos, mais ou menos. Desses 40 presos, 9 eram escravizados, tá? Que vão ser presos. E dentre esses presos, 4 vão ser enforcados. 4 vão ser enforcados. Então você vê que a repressão à Conjuração Baiana, ela é mais intensa do que a Inconfidência Mineira. Isso muito se dá por conta do caráter ali mais popular do movimento. Esses 4 enforcados, a gente tem o Lucas Dantas, o João de Deus, vou colocar a foto deles aí, o João de Deus, tá? A gente tem o Manuel Faustino e o Luiz Gonzaga das Virgens. São esses 4 aí que vão ser utilizados como exemplo. E aí é interessante você perceber o porquê que quando a República é proclamada, essa figura aqui, que é do Tiradentes, se essa é ressignificada e transformada como alguém espelhado em Jesus. Por que não usou alguém da Conjuração Baiana? Primeiro, porque o Tiradentes era militar e a República inicialmente é militar. Segundo, o eixo político do Brasil ali na República estava principalmente em Minas e São Paulo. Então é mais coerente pegar alguém de Minas para ser o herói nacional do que alguém da Bahia. Beleza? Então você vê que a gente não dá a mesma atenção aos mortos na Conjuração Baiana do que ao Tiradentes. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ajudar a gente a crescer cada vez mais, e espero que tenha curtido, que foi muito conteúdo. Esse vídeo ficou grande, hein? Produção, vambora. Amanhã não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado em compreender a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade, poesia.